A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, porque estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Estamos abrindo o último programa da temporada 2024 e, por conseguinte, o primeiro de 2025. Final de ano chegando, começando 2025, expectativa geral no mundo esportivo de Passo Fundo, de um modo especial, do Rio Grande do Sul também, porque nós estamos aí aguardando a movimentação dos nossos representantes na divisão de honra do Campeonato Brasileiro de Futebol, Libertadores e Sul-Americana. O Grêmio terá Quinteiro, ex-jogador argentino da própria seleção e que firmou compromisso como técnico aos seus 59 anos de idade e vai dirigir, portanto, o tricolor. O Internacional projeta amistoso com a seleção mexicana, que faz uma turnê pela América Latina. Esporte Clube Gaúcho e Esporte Clube Passo Fundo, ainda em ritmo de férias. O Passo Fundo fez a festa de encerramento do ano na semana que passou. E o Esporte Clube Gaúcho projeta 2025. E, segundo seus dirigentes, quer chegar na divisão de honra do futebol do Rio Grande do Sul na próxima temporada. Esperamos que efetivamente isto aconteça. Conosco, o vice-presidente e diretor de futebol do Esporte Clube Gaúcho, Periquito do Boqueirão. Dr. Flávio Bevenhu vai conversar com os telespectadores, dizendo de sua expectativa para a temporada que está prestes a começar. Quem vai dirigir tecnicamente o Gaúcho, quem vai responder pelos mais variados setores do Periquito do Boqueirão. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, senhoras e senhores, telespectadores, amigos da TV Passo Fundo, estamos de volta falando em esporte, também com a TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Você pode nos acompanhar pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados.
O programa de hoje começa ouvindo como convidado especial, no ocaso de 2024, na chegada de 2025, do diretor de futebol do Esporte Clube Gaúcho, Dr. Flávio Bevenhu, conceituado causídico pasfundense, nosso grande amigo, temos uma afinidade maior ainda com toda a família Bevenhu e com muito prazer estamos recebendo no programa de hoje. Fique à vontade, meu caro diretor de futebol do Gaúcho. Quero saudar a ti, Jorge, aos telespectadores da TV Passo Fundo e principalmente aos torcedores do Esporte Clube Gaúcho. E é um prazer estar aqui para conversarmos sobre o nosso Periquito do Boqueirão. Periquito do Boqueirão que beliscou já em outras temporadas, às vezes começa claudicando, de repente alinhava, não é? Chega por detalhes, deixa de chegar a uma divisão de honra do futebol gaúcho. É esse o pensamento do presidente, nosso amigo, colega, advogado, jornalista, deputado, não é? Sim. Nosso querido amigo Luciano Azevedo. É esse o pensamento do presidente e da atual direção? Este é o objetivo da atual direção e de todas as pessoas que estão imbuídas nesta direção do Esporte Clube Gaúcho. Iniciamos já o trabalho, estamos conversando com alguns técnicos, analisando a questão de orçamento, como é que eles gostam de jogar, quais são os objetivos que eles também têm na carreira. E acreditamos que agora, em 2025, nós possamos anunciar o nosso técnico e também a comissão que acompanhará este técnico que será contratado pelo Esporte Clube Gaúcho. Você falava e nós projetávamos aí a foto do presidente Luciano Azevedo com a camisa do Esporte Clube Gaúcho, o que me chamou a atenção, de braços cruzados, ele me parecia mais um técnico do Esporte Clube Gaúcho. Não dá para imaginar o Luciano aí treinando o Gaúcho, hein? Sem dúvida, o Luciano tem o coração verde, né? Ele adora o Esporte Clube Gaúcho e também é um profundo conhecedor dos jogadores. Não me surpreenderia ele assumindo esta função e comandando o Esporte Clube Gaúcho aí numa divisão de acesso. Não, lógico que nós estamos aí caçoando, né? Porque sabemos do trabalho do Luciano, da sua atividade como profissional, como representante político também que é, não é? E o Luciano certamente deve estar compactuando com todos vocês aí, visando a divisão principal no ano que vem. Mas começar pelo técnico, isso é importante. Por que o Fabiano Daitz, que havia dito aqui neste mesmo microfone, nesta mesma tela, que havia acertado com o Gaúcho, que tinha um grande projeto para a próxima temporada? Por que ele não ficou? Jorge, é difícil dizer não para um clube do tamanho do Grêmio. É difícil dizer não para uma estrutura que o Grêmio oferece e também uma projeção. Nós temos no futebol vários exemplos de profissionais que deixam um clube e começam um trabalho em um clube, digamos, um pouco maior. Um exemplo agora é o Roger, né, no Esporte Clube Internacional, deixou um trabalho no Juventude para assumir o Inter e está fazendo um grande trabalho. Então, é muito difícil para um clube que tem uma estrutura um pouco menor, que tem um orçamento um pouco menor, consiga segurar um profissional do tamanho do Fabiano. Mas o Fabiano é um amigo nosso, foi um grande profissional, honesto, correto, e certamente ele deixou as portas abertas no Esporte Clube Gaúcho. Ele vai exercer que atividade no Grêmio? Categoria de base? Categoria de base, agora a Copa, essa São Paulo, se eu não me engano, é ele que vai comandar os jogadores do Grêmio. Muito bem. E o vínculo do Gaúcho com a dupla Grenal é bom? Sim, sempre mantivemos um bom... ambiental é boa? Sempre mantivemos um bom contato com os dois clubes, mas também é difícil que um jogador, que um júnior dessas duas grandes equipes venha jogar num time, né, do interior, até pela estrutura que eles possuem lá e depois virem jogar aqui na questão nossa aqui do Gaúcho. Mas em anos passados isso acontecia, Flávio, não é? Vinham jogadores de Internacional e de Grêmio estagiar praticamente no futebol de Passo Fundo.
de um modo especial no Esporte Clube Gaúcho, estou muito lembrado. Mas as coisas mudaram muito, né, Jorge? As coisas mudaram muito do antigamente para hoje. Tem a questão de empresário, tem a questão deles quererem continuar com o jogador, como eu falei antes, né, num clube maior, com uma estrutura maior, com a questão de viagens. É difícil, né? O Gaúcho tenta, né? Nós já iniciamos também conversas em relação a isso, mas vamos aguardar em 2025 para ver o que nos reserva. Você é da ala mais jovem, não é? Eu comento isso porque falo do tempo de antigamente. Aqui estavam Zangão, aqui estava o próprio Pedro, que foi para o Internacional, outros jogadores, como o caso do Escurinho, que fez carreira jogando pelo Esporte Clube Gaúcho e que foi muito tempo reserva da equipe principal do Periquito do Boqueirão. Sabia dessa? Não sabia. Pois não é. Sabia. O grande Escurinho que resolvia os problemas de técnicos quando, ao apagar das luzes, ele era chamado para substituir este ou aquele jogador no próprio Internacional, né? Saudosa memória. Mas vamos voltar. Já tem alguém projetado, conversado, como o próximo treinador, ou ainda estamos no campo da especulação? Nós estamos conversando com 3 ou 4 técnicos, como falei antes, analisando principalmente a questão de currículo, questão de orçamento, né? Nós temos um orçamento hoje que nós vamos cumprir para 2025, também gostamos, e aí entra muito a questão do nosso presidente Luciano, que ele gosta de saber muito como o técnico joga, qual é o esquema que ele gosta de aplicar, se utiliza jogadores mais jovens ou jogadores mais experimentados. Estamos conversando e evoluindo muito em relação a isso. Logicamente que tem que ter uma base fundamental, que é o din-din, não é? O orçamento do Esporte Clube Gaúcho para 2025. Nós não temos ainda um valor fixo, fechado, Jorge. O 2024 nós contamos com um grande apoio da comunidade, né? Os empresários aqui de Passo Fundo ajudaram muito o Esporte Clube Gaúcho. Tenho certeza que continuarão em 2025 nos auxiliando, porque Passo Fundo merece um time jogando a principal competição gaúcha, e tenho certeza que o Esporte Clube Gaúcho, o ano que vem vai fazer bonito aí, vamos atrás desta vaga. Infraestrutura. O Gaúcho melhorou as condições lá de acolhimento do público torcedor, melhorou as condições do gramado. O que pretende a atual direção a nível de futuro? Nós melhoramos muito a questão do nosso gramado, ele era meio difícil, né, de jogar lá, um campo um pouco mais duro. Estamos preparando um nosso campo suplementar que fica atrás da arquibancada, para que também nesse 2025 os treinos do nosso time principal sejam ali. Muito bem. Aí nós possamos preservar o campo principal para os jogos. Quanto ao ginásio, que é responsabilidade do Gaúcho, esse ginásio está sendo ocupado? Ou qual é a finalidade que está sendo tomada? Não, o ginásio tem uma concessão do município para o Esporte Clube Gaúcho. Nós não estamos utilizando ele ainda porque precisa de melhorias, né? Mas bastante, né? Bastante melhorias ali. É uma situação que também a direção agora, em 2025, irá decidir. O que pensa a atual diretoria a nível do quadro social? Porque o quadro social de uma agremiação é importantíssimo também para a manutenção, né? Manutenção, sabendo da receita que você tem e tal, além da colaboração da indústria, comércio e profissionais liberais que são vinculados diretamente ao Periquito. Sem dúvida nenhuma. Agora, 2025, nós vamos iniciar uma campanha de sócios, uma campanha de conselheiros, para que eles também participem mais ativamente das reuniões e que também possam nos sugerir algo, sempre pensando, né, na questão do Esporte Clube Gaúcho aí no acesso. Camisetas, recuerdos do Gaúcho, porque o pessoal que passa por aqui
não é, Flávio? Diz, olha, eu sou fã do Gaúcho desde o tempo de antigamente, não é? Eu gostaria de levar uma lembrança para um familiar que não está mais aqui, está no outro estado e tal, mas que está ligado hoje à facilidade de você contatar com determinados órgãos de comunicação, é facílimo, né? Como é que pensa o departamento de marketing do Gaúcho para 2025? Nós fizemos uma campanha agora no final do ano e vendemos todas as camisetas do Esporte Clube Gaúcho. E pensamos agora para 2025 aumentar. E não só a questão de camisetas, né? Disponibilizar outros produtos para que os nossos torcedores possam adquirir, utilizar e também presentear. Eu falo isso, Flávio Bevenhu, porque alguns amigos estiveram lá no Esporte Clube Gaúcho e o Glênio abriu mão de uma camisa porque estava o estoque simplesmente esgotado. Então, vamos providenciar, não é? Isso demonstra o carinho e o tamanho da torcida do Esporte Clube Gaúcho. 2025, pode ter certeza, Jorge, nós vamos melhorar isso. O pessoal pergunta também sobre a categoria de base. O Gaúcho não tem a categoria de base. Acaba formando alguns jogadores ali, né? E o que pensa a diretoria sobre a categoria de base? Nós tivemos uma categoria de base 2022, se não estou enganado, e estamos utilizando os jogadores desta época ainda. 7 ou 8 jogadores disputaram o acesso e a copinha. 2025 nós temos um projeto já aprovado e pretendemos sim ter categoria de base em 2025, porque sabemos que é daí que surgem os jogadores e também que surge o ativo do clube. Veja que da base de 2022, estão sendo utilizados aí quase que uma dúzia de atletas que nos dão, logicamente, aquele impacto. Porque aquele que vem de fora, ele precisa ser motivado. Motivado por quem? Pelos colegas que foram criados nas bases de uma agremiação. Não concorda? Sem dúvida, sem dúvida. E o jogador de base, o jogador que principalmente é aqui da cidade, ele tem uma identificação e um amor pelo Esporte Clube Gaúcho. Não precisa uma motivação maior que isso para defender as cores do nosso periquito. Lembro muitos jogadores que foram aproveitados. Eles saíam da divisão amadora e eram guindados à categoria profissional do Gaúcho. Muitos diziam o seguinte, olha, pega o pessoal do amador aí, traz para cá, não corresponde à expectativa. Não corresponde por quê? Porque tem que ter o trabalho psicológico, o trabalho técnico, não é? O físico de um modo especial. Porque o jogador profissional está sempre condicionado fisicamente. Isso não acontece com aquele que vem do amadorismo. Sem dúvida. O jogador que, né, essa questão de que joga o amador e que pode ser utilizado no profissional, não é bem assim, Jorge. É muito difícil o jogador profissional do jogador amador. Por isso que nós precisamos investir na categoria de base, formando o jogador já desde pequeno e aí sim torná-lo profissional. Nós estamos conversando com o diretor de futebol e vice-presidente do Esporte Clube Gaúcho, Dr. Flávio Bevenhu, que nos conta a expectativa do Gaúcho para a próxima temporada. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos já em seguidinha. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF
para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Abrimos esse segundo bloco lamentando o infausto acontecimento da semana que passou, quando nos deixou o conceituado jornalista, radialista, apresentador de TV, nosso querido colega Paulo Ricardo Fuchina dos Santos. Aos 67 anos, calou-se mais uma voz passofundense para o Rio Grande e para o Brasil. Igualmente, as nossas condolências ao Saulo e o Paulo, que são seus filhos, e a Marisa, nossa amiga, sua esposa, que Deus os conforte e que tenha a tranquilidade, porque a vida continua. Nossos sentimentos, portanto, pela passagem do radialista Paulo Ricardo Fuchina dos Santos. Igualmente, nós registramos aqui o falecimento do meu compadre e amigo Adélcio Heller, ex-gerente da Caixa Econômica Estadual, da extinta Caixa Econômica Estadual, e que estava residindo atualmente em Marechal Cândido Rondon. Nos deixa aos 78 anos de idade. Nossas condolências igualmente aos seus familiares, aos seus amigos, e nós registramos este ocorrido também para divulgarmos pelo número de amigos que ele deixou aqui na cidade de Passo Fundo. Portanto, sentidos pêsames à família do Paulo Ricardo, como também dos familiares de Adélcio Heller. A vida segue, minha gente. Final de ano chegando, começando 2025, e nós estamos conversando com o diretor de futebol do Esporte Clube Gaúcho e primeiro vice-presidente, Dr. Flávio Bevenhu. Antes de seguirmos com o nosso bate-papo informal aqui com o Dr. Flávio Bevenhu, nós registramos que o Esporte Clube Passo Fundo, na semana que passou, fez o festejo de encerramento das atividades de 2024, já pensando na próxima temporada. Lá estiveram o nosso colega Carlos Dantas, num trabalho realizado pelo Fernando Bertocchi. Televisionamento, logicamente, com o Fernando e com o Carlos Dantas. Nós reproduzimos, neste momento, o trabalho lá realizado por ocasião da confraternização do Esporte Clube Passo Fundo. Acompanhe aí. Aconteceu na última semana a reunião final de 2024 da diretoria do Esporte Clube Passo Fundo, já projetando 2025, num recanto verde, um sítio maravilhoso do Dr. Carlos Augusto Castro. E aonde estavam presentes, além do Dr. Castro, também o presidente Silvino Ferrão, o presidente do conselho, enfim, toda a diretoria do Passo Fundo. E vejam aí, a seguir as entrevistas, as novidades que o Passo Fundo traz para 2025. Ao meu lado, vice-presidente do Esporte Clube Passo Fundo, Carlos Augusto Castro, né, falando sobre o encerramento desse ano e a projeção para o futuro 2025, onde o Passo Fundo vai buscar a subida em definitivo para a Série A em 2026. É um prazer falar contigo, Castro. Boa noite, Dantas. Eu é que agradeço a presença de vocês aqui. Hoje nós estamos realmente encerrando o nosso ano que a gente começou com muita dificuldade, mas que, embora o nosso objetivo a gente não tenha alcançado, nos deu força para que o grupo se unisse, formasse
uma ideia muito forte para que no ano que vem, 2025, o Passo Fundo venha para subir para a primeira divisão. Ainda voltando um pouquinho lá no meio, antes de iniciar a Série 2, o Passo Fundo ficou por um detalhe fora, mas faz parte do futebol. Mas antes disso, precisou todos fumarem o cachimbo da paz e se unirem em torno do Esporte Clube Passo Fundo. Eu com relação ao Cachimbo da Paz, lá a gente realmente sempre teve unido, não existe muita dificuldade. Agora, a união sim, a união dos ex-presidentes, dos conselheiros, isso realmente aconteceu, porque é muito desgastante fazer futebol. E eu não tenho dúvida que essa união fez com que a gente chegasse. Por detalhe, mais uma vez não chegamos na primeira divisão. Então essa união, repito, está nos dando muita força para que a gente comece diferente, mais organizado, com mais tempo, coisa que a gente não teve na última vez. Castrinho, a questão é a seguinte, eu vejo o Novo Hamburgo, o Aimoré, estão numa briga acirrada, tanto o Aimoré como o Novo Hamburgo, chegou a não ter candidato no Novo Hamburgo para assumir, e agora de última hora voltou tudo, mas a dificuldade financeira do Vale do Rio dos Sinos é muito grande. Isso não é uma coisa só deles. Fazer futebol, que eu tenho dito e vocês acompanham, é muito difícil, né? Hoje, embora a gente está numa cidade pujante, em todos os sentidos, mas nós temos aí muita coisa para a comunidade ajudar. Então cabe a cada clube se reinventar, buscar soluções para que consiga montar um grupo competitivo e busque o resultado. Eu hoje estou convicto de que 2025, não é pretensão minha, do Cássio, mas é de todo mundo, nós vamos formar o melhor grupo dos últimos tempos do Passo Fundo e vamos dar aquele pontapé final que tem faltado nos últimos 4 campeonatos. Para presente de Natal início de ano, quais as novidades? Enfim, qual aquele presente gostoso que o torcedor do Passo Fundo quer ouvir? Qual é a projeção para 2025? Dantas, a gente vê que futebol não é só dentro de campo, fora de campo é muito importante. Então esse ano estou largando de primeira mão aqui para ti. Gostaria que você, a partir do início do ano, vai ter a oportunidade de conversar com esses profissionais. Nós vamos mudar, nós estamos crescendo, evoluindo. Isso tem um custo, mas eu tenho certeza que a comunidade, o torcedor do Passo Fundo vai entender. Nós contratamos já está atuando, já está trabalhando, um gerente executivo administrativo do clube. Com uma longa experiência na Chapecoense, mora em Chapecó, né, que é o seu Luiz Brechó, já está trabalhando. Teve mais de 8 anos na Chapecoense, organizando toda a Chapecoense. E também, para coroar o nosso final do ano, acabamos de acertar na semana passada com o Fininho, que organizou todo o time do Veranópolis, né? Que vai ser o nosso diretor executivo de futebol. O Fininho também, uma pessoa experiente, há anos fazendo sozinho futebol lá, com conhecimento de todo o futebol gaúcho, vive o futebol gaúcho há muito tempo. Então, com um diretor administrativo de futebol e com um diretor executivo, que é o Fininho, eu não tenho dúvida que nós vamos estar com muita força fora de campo para montar um grupo competitivo, coisa que às vezes a gente vê que falta para nós o detalhe. Então nós estamos, Dantas, repito, nos organizando com o Fininho, que é uma pessoa que conhece o futebol gaúcho há muitos anos e repito, tocou o Veranópolis há muitos anos, né, sozinho, e mais o seu Luiz Brechó, que é ex-chapecoense, advogado formado, com um currículo vasto para fazer a nossa força fora de campo. Doutor Castro, microfone à disposição. Passo Fundo 2025 forte. Precisamos do apoio do nosso torcedor, dos nossos patrocinadores. Tenho certeza que a gente só tem a agradecer. E para encerrar, 2025 de muito sucesso para nós, para todos os nossos torcedores. Agradecer o que fizeram por nós e que continuamos forte junto. Que tenho certeza que a primeira divisão vai vir no ano que vem, Dantas. Pode me cobrar. Silvino Ferral,
presidente do Esporte Clube Passo Fundo, eleito por unanimidade, mas tem muito trabalho para frente em 2025. Mas antes, nós não podemos deixar de falar, presidente, de 2024, que por um detalhe, por um gol, o Passo Fundo ficou fora da primeira divisão. Faz parte do futebol. Boa noite, amigo do canal 26, Fernando Dantas. Pois é, o destino começou aqui, nessa chácara aqui, nós em 8 ex-presidentes, formamos um colegiado aqui e nós, enfrentando todas as dificuldades, e quase que belisquemos uma vaga lá nos pênaltis. Então esse ano nós temos, colocando tudo a nossa capacidade, as nossas forças, queremos ver se é uma vontade nossa de galgar o título lá em cima, entrar na primeira. O 2024 não foi tão ruim em função da desclassificação, porque teve um ponto fundamental que é alicerce para 2025. A união de todos em função do Esporte Clube Passo Fundo. Para mim, esse foi o grande lance do ano. Isso aí, nós continuamos unidos, né, um por todos, todos por um, e não abrimos mão, não tem presidente, não tem vice, é uma equipe. E essa equipe, todas pessoas de bastante experiência, que já trabalharam anos no Passo Fundo, o caminho a gente conhece. Mas os atalhos agora, que nós vamos precisar pegar, porque tem que respeitar os adversários, mas o Passo Fundo vai fazer tudo para fazer uma grande equipe. Já temos trabalhando já há 3 meses aí, desde o dia da eleição, não paramos nem um dia. E o projeto aí é muito bom e vamos ver se conseguimos pôr em prática. Pois é, presidente, só para fazer um comparativo, mal comparando, eu acompanho no Vale dos Sinos o Novo Hamburgo e o Aimoré. E eles em muita dificuldade para montar diretoria, angariar fundos, buscar patrocinador e são fortes concorrentes, né, para o ano que vem. Eu conheço a qualidade do Novo Hamburgo, do Aimoré, sempre foram equipes que sempre deram trabalho, mas vamos acreditar no nosso time daqui, que nós também estamos tentando voltar na primeira, que já fez sucesso lá e agora é só a cidade colaborar, a torcida vir junto. Nós estamos lançando um plano aí de 1000 sócios e 100 conselheiros, isso aí nós não vamos abrir mão. E o pessoal na rua encontra a gente, vamos lá, agora vai dar. Então vamos ver se agora cada um faz o seu pedaço, né? Nós vamos fazer a nossa e o torcedor tem que fazer a dele. Para encerrar, presidente, 2025. É um grande ano, com muita esperança e vamos trabalhar. Só consegue as coisas trabalhando. E trabalho não falta para nós e vontade de trabalhar também não falta. Cacau Risse, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Passo Fundo, já foi jogador do Passo Fundo, sabe como é que é dentro das 4 linhas. Falando ao microfone da TV Passo Fundo sobre esse ano de 2024 e uma projeção para 2025, Cacau. Prazer falar contigo. Prazer, é um prazer você estar aqui com nós nesse evento, né, que a gente está reunindo a turma e já projetando 2025, né? 2024, acredito, foi um ano bom para o Passo Fundo, né? Estamos numa reestruturação do clube em vários sentidos, né? Na parte patrimonial também, na parte de organização. E a gente teve um bom campeonato. A gente teve, apesar de ter começado um pouco atrasado o futebol 2024, mas eu diria que deu certo, né? Foi por um detalhe que a gente não subiu, mais uma vez, mas o futebol é assim mesmo, né? E a Copinha foi pra gente também importante, onde a gente conseguiu usar bastante meninos da base, né? A gente fez uma mescla importante e é o que a gente busca organizar o clube e busca ter futebol o ano todo. Cacau, o grande lance para mim em 2024, apesar de ter ficado fora por uns pênaltis, foi a união em torno do clube. Isso que não existia antes. E esse grande detalhe para 2025 é a contratação de um dos diretores de futebol mais experiente do interior, que é o Fininho, do Veranópolis. Já começou com uma grande contratação da diretoria do Passo Fundo. Sim, sem dúvida. O Fininho já jogou no Passo Fundo, né? Um ex-atleta do Passo Fundo. É uma pessoa que vai somar muito, uma pessoa com uma grande credibilidade, uma pessoa que conhece o futebol do interior, né? Tem muito boas indicações do trabalho dele para estar no Veranópolis.
né? É uma pessoa que a gente gostou muito nas reuniões que a gente teve e vai nos ajudar muito em montar o elenco 2025 e na reestruturação geral, né, organizacional do clube e vários outros setores também. Microfone à tua disposição nesse encerramento da atividade. Eu acho que só agradecer, né? Como tu falaste, a união, acho que é o segredo de tudo. O futebol não é uma, duas pessoas que fazem. Eu acho que tem que estar... A comunidade tem que estar unida, né? O futebol, acho que é muito importante para a nossa cidade e para a região. Então, Passo Fundo é uma equipe tradicional já da nossa cidade, né? Como o Gaúcho, né? O futsal também está sendo... O futebol está muito na ênfase em Passo Fundo em função as três equipes disputando, né? Então essa luta de a gente se organizar, trazer o torcedor 2025 para o estádio, que é muito importante, o clube precisa disso, e a união de todos, né? Os novos que estão chegando, com os conselheiros mais antigos do clube, que ainda estão com todo vigor aí, junto com a gente, né? E a ideia é a gente atrair mais pessoas, mais empresários, mais pessoas que gostam do esporte, para somar com o Esporte Clube Passo Fundo. Marcelo Zeni, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Passo Fundo, falando ao microfone da TV Passo Fundo sobre essa reorganização do Passo Fundo, essa reestruturação, enfim, o conselho que aumentou e pretende abrir mais. Então, começa o Passo Fundo a evoluir nesse sentido. Sem dúvida. A ideia nossa como dirigente do Conselho Deliberativo é que o clube oxigene, como tu falaste, no sentido de termos mais conselheiros e mais do que conselheiros, pessoas que nos ajudem a trazer ideias. Afinal de contas, Passo Fundo é uma cidade, né, de mais de 200 mil habitantes, agora já é a segunda região mais rica do estado, abarca, né? A sua região é a segunda mais. E nós precisamos ter um representante, seja na primeira divisão do futebol gaúcho, seja no Campeonato Brasileiro, em uma das suas divisões. E isso tudo passa pelo Conselho Deliberativo, né? Então, queremos sim que as pessoas venham, contribuam para o clube, tragam novas ideias e nós consigamos dar um passo inicial, até já mencionando, já em 2025, dar um passo inicial nesse projeto que a gente quer a médio e longo prazo, trazer uma estrutura mais definitiva e mais concreta para o Passo Fundo, para que aí sim nós tenhamos essa representatividade econômica que o Passo Fundo tem, também tenhamos no Esporte Clube Passo Fundo. Essa vantagem econômica em função do progresso da região, por ser um povo muito trabalhador na região de Passo Fundo, agora é a hora também do empresário do agronegócio como chegar mais perto, né? Porque o agronegócio hoje é o que manda no mundo. Ah, sem dúvida, bem lembrado. E Passo Fundo representa muito bem isso, né? A região agrícola forte, né? Então não há por que nós não ter essa participação no sentido de que esse setor tão importante da nossa economia de Passo Fundo e do estado, mas enfim, aqui na nossa região se destaca ainda mais, possa sim ter essa representatividade no Passo Fundo, que será com certeza bem acolhida. Como é que eu faço para ser conselheiro? Se eu quiser ser conselheiro do Passo Fundo? Entre em contato com lá na nossa sede do Passo Fundo e aí a gente providencia a documentação para que o amigo interessado possa ser conselheiro do Esporte Clube Passo Fundo. Recado final ao torcedor, encerrando 2024 e iniciando 2025. Faltou muito pouco para nós em 2024, mas não é fácil crescer um pouco aparentemente, né? Tu chega num nível que as dificuldades aumentam muito mais. E por isso nós não podemos abrir mão da força do nosso torcedor. Afinal de contas é ele que nos faz trazer um futebol de melhor qualidade possível para Passo Fundo, né? Então, e por isso até aproveitando essa oportunidade para agradecer o espaço da imprensa. Afinal de contas, o torcedor se comunica com o clube através da imprensa. Então, venha participar dos jogos, venha contribuir sendo sócio do clube, que nossos objetivos para 2025 é dar um pontapé bem significativo de médio e longo prazo para nós estarmos definitivamente, não aquela questão de ficar 2, 3 anos na primeira divisão, 2, 3 anos na segunda, mas sim representar Passo Fundo da forma que Passo Fundo merece. Um dos grandes empresários da construção civil, do ferro, do aço, enfim, da cidade de Passo Fundo e toda a região do Planalto, Roberto Andretta também presente. Ele como um dos grandes patrocinadores
do futebol de Passo Fundo, em especial do Esporte Clube Passo Fundo. É um prazer recebê-lo, fazendo uma análise da sua ótica como patrocinador e torcedor também pelo time, porque está em jogo o nome da cidade. Esse ano de 2024, pensando já em 2025. É muito interessante quando, através do esporte, a gente consegue elevar, né, o nome da nossa cidade. Eu acho muito interessante. Por isso a gente é um entusiasta, né, dos nossos times aqui de Passo Fundo, e a gente não fica de fora de nenhum, né? Especialmente aqui falando do Passo Fundo, né? Há muitos e muitos anos a gente sempre apoiou, né, o Passo Fundo, e a gente vai continuar apoiando, né, como você bem falou, Dantas, por levar o nome da nossa cidade para todo o Rio Grande, né, e quem sabe alçar um voo maior, né, que é para todo o Brasil, né? Então, o que depender da gente, a gente continua junto aí com os times locais, especialmente o Esporte Clube Passo Fundo. O seu Clóvis Tramontina tem uma tese que eu acho muito interessante. Ele diz que a mídia esportiva é a mídia mais barata que existe. E ele fica tão feliz quando o concorrente dele não descobre isso aí. É bem interessante, né? Porque o futebol, né? Por exemplo, que nem o Tramontina que você citou, ele está presente na grande mídia estadual. Então, e hoje você e eu, ou você é colorado ou você é gremista. Então ele atinge a todos os públicos, né? Então, quem está nessa posição está muito bem. Nós, como empresa de Passo Fundo, também estamos anunciando na mídia lá, né, na Rádio Gaúcha, vamos falar bem a verdade, exato, né? Em rede estadual. Em rede estadual, né? E realmente a gente tem um retorno porque as pessoas ouvem muito futebol. Então, realmente, futebol, para quem aposta, para quem investe no futebol, né, tem um retorno interessante dos apaixonados pelo futebol. Para encerrar, podemos aproximar e chamar mais ainda os empresários do agronegócio, que hoje é uma das grandes pontas da nossa região e da cidade de Passo Fundo. Um convite para o pessoal do agronegócio também investir na mídia esportiva. Muito bem, você citou muito bem, né? Um grande potencial do PIB de nossa cidade, de nossa região, é o agronegócio. Então a gente convoca o pessoal do agronegócio. Tenho certeza que nós vamos ter um ano de 2025 que vai ser um ano histórico para o agro, e tendo o agro puxando à frente, a indústria vai atrás e a construção civil também se eleva. Então, um abraço pessoal do agro e venham junto com nós. E assim aconteceu então a reunião final do ano de 2024 de toda a diretoria do Esporte Clube Passo Fundo, onde a gente notou muita motivação, muita força de vontade, e para mim o grande lance é a contratação do Fininho, que foi dirigente do Veranópolis, que conhece todos os boleiros do sul do Brasil. Então ele vai ajudar a contratar jogador certo, na hora certa, para evitar que venham jogadores que estejam parados e no fim não possam corresponder num campeonato tão curto como é a Série A2. Ok, seu Jorge, aquele abraço, segue daí. Um belo trabalho realmente do Fernando e do Dantas. Eu fui convidado também, mas tive problemas de ordem pessoal, e agradeço o convite da atual direção, comandada pelo Silvino Ferrão. Diretor de futebol do Esporte Clube Gaúcho. Já vem aí a próxima temporada. Depois do gauchinho, hein, Flávio? Por que gauchinho? Começa em janeiro e quando foi fevereiro já está chegando praticamente ao seu final. Chamávamos de gauchão. Reduziu o trabalho da atual direção de Grêmio Internacional e dos demais integrantes do gauchinho para mim, hein? Que lhe parece? Agora reduziu a 16 datas somente. Um campeonato que me parece que ficou mais difícil. Somente os primeiros colocados se classificam e aí depois os melhores segundos, se eu não estou enganado. Começa dia 22 de janeiro e vai para a decisão dia 16 de março. E a primeira rodada, na quarta e quinta-feira, veja que já começa no meio de semana. As coisas não estão certas lá na federação. São Luís de Avenida, Juventude Ipiranga, Brasil de Pelotas e Grêmio, Guarani de Bagé e Internacional de Porto Alegre, Monson, que estreia,
joga contra o Caxias e o São José enfrenta o Pelotas. Esta é a primeira rodada. No grupo A estão Avenida, Grêmio, Guarani e São José. No segundo grupo, o grupo B, Caxias, Inter, Pelotas e Ipiranga, me parece o mais difícil dos três. O grupo C, Brasil de Pelotas, Juventude, Monson e São Luís de Juí. Internacional pega Caxias, Ipiranga, que sempre vai para as cabeças, e o Pelotas. Por falarmos em Ipiranga, que sempre vai para as cabeças, não é? Veja o comparativo. Ipiranga de Erechim, uma cidade de um número reduzido de habitantes, não é uma metrópole como é Passo Fundo. O porquê dessa dificuldade de nós não estarmos entre os melhores do Rio Grande do Sul e numa competição a nível nacional, Flávio Bevenhu? Pois é difícil de explicar, Jorge. O Ipiranga já vem de um bom tempo, exatamente, com ótimos resultados, e não só no campo, no salão também. Tá? O Ipiranga não, é o Atlântico. O Atlântico, desculpa. Pois é, a cidade de Erechim, eu quis me referir ali. Tá? Eles vêm com ótimos resultados. É um clube que acredito que Passo Fundo tem que se espelhar, aprender com eles. E Passo Fundo, como tu falaste muito bem, tem um potencial muito maior em relação a empresas, em relação a público. E esse é o objetivo do Esporte Clube Gaúcho. Tá? Participar do gauchão ou do gauchinho, como tu falaste ali, e nos igualarmos ao Ipiranga, ao trabalho do Ipiranga. Não seríamos de fazer uma reunião com a própria federação e ampliar o tempo de classificação e tal, porque está muito exíguo. Eu sei que tem que haver uma combinação entre o gauchão, o gauchinho, como queira, não é? E o Campeonato Brasileiro, Libertadores e outras competições que participam, a dupla Granal, a dupla Caju, o próprio Ipiranga de Erechim e o São Luís de Juí. Outro detalhe, São Luís de Juí, sempre na parada, uma cidade aí com 60 mil habitantes. Verdade. São Luís também é outro exemplo para os clubes do interior. Mas também temos clubes que passam por muita dificuldade. Se eu não estou enganado, o Inter de Santa Maria, se eu não me engano, a última eleição não teve candidato à presidência, né? Justamente pela questão financeira. Nós iniciamos um trabalho o ano passado, capitaneado pelo presidente Luciano, também pelo Guto, que é ex-presidente do Esporte Clube Gaúcho, objetivando isto, né? Objetivando que o Gaúcho participe o ano inteiro das competições e que a estrutura do Gaúcho seja melhor para que nós possamos participar aí do Gauchão no ano de 2026. A temporada do Gaúcho deve começar ali por volta de fevereiro ou março ou não? Nós acredito que abril, Jorge. Como a competição inicia 17 de maio, 30, 40 dias antes para que nós não possamos... Não é pouco espaço, não? Não, porque tem alguns jogadores que possivelmente venham de outros campeonatos também, alguns outros jogadores já vêm com a preparação física melhor, e é mais ou menos isso que os técnicos nos pedem, 30, 40 dias antes do início da competição. A verdade é que nós precisamos definir quem vai treinar este ou aquele time de futebol, né? Justamente. No caso, o seu Esporte Clube Gaúcho. E também agora o Gaúchão, nós vamos, né, analisar esses jogos que são importantíssimos. Acredito que alguém estará assistindo os jogos para que, se despontar algum jogador aí que nos interesse, o Gaúcho possa contratá-lo. O Gaúcho pensa em ficar com os jogadores que vão participar do campeonato da primeira divisão, ou vai buscar esses elementos fora, ou seja, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, enfim, atravessando as fronteiras? O nosso olhar é para todo o país. Nesse último campeonato nós trouxemos jogadores da Bahia, trouxemos jogadores de Fortaleza. Então o nosso olhar é macro, né? Olhar nacional, não só aqui identificados com o Campeonato Gaúcho. Existem cidades aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul que fazem o planejamento e estão praticamente articulando jogadores, não é? Formando jogadores. É o caso aí do Três Passos, que tem o Atlético lá,
É esse o nome? Acho que acredito que E outras, Lajeado, Estrela, enfim, vocês têm um contato direto, uma afinidade com esses empresários ou não? Nós temos um bom relacionamento com todos os clubes do interior do estado, Jorge. E nós olhamos, nós trocamos ideia. Muitos jogadores têm empresários e esses empresários também entram em contato conosco. Então nós não temos porta fechada com nenhum clube. Mas ficar na mão do empresário não é uma temeridade? Sem dúvida que é. Mas acredito que hoje é muito difícil você contratar um jogador sem empresário. Tá? Nós temos que ter um bom relacionamento com eles, por óbvio. Quem impõe as regras é o Esporte Clube Gaúcho, não é o empresário. Tá? Mas é difícil hoje em dia, até os jogadores mais jovens têm empresários. O senhor tem na memória aí toda a formação da direção atual do Esporte Clube Gaúcho? Capitaneado pelo Luciano Azevedo, não é? Que é o presidente. E depois? Na verdade, a diretoria é composta pelo presidente, o Luciano Azevedo, o primeiro vice-presidente, Augusto Ricardo Guion Júnior, e o segundo vice-presidente, que sou eu. Temos o presidente do conselho, que é um grande torcedor e um grande apoiador, incentivador do Gaúcho, que é o Erasmo Batistella. E temos como segundo vice-presidente do conselho o Dr. Robertson Azambuja. Eu volto-me ao departamento social e ao departamento de marketing. Ainda não tem definição quem vai responder por este ou por aquele departamento? Nós temos 15 pessoas participando, fora estas pessoas que eu relacionei, nós temos 15 pessoas participando ativamente do Esporte Clube Gaúcho. Marketing, jurídico. E então agora, a partir de 2025, nós vamos definir as pessoas que irão encabeçar cada área para que nós possamos implementar o nosso objetivo de 2025, que é subir. A pergunta, departamento social, ou seja, o quadro associativo que conduz uma agremiação de futebol. Esporte Clube Gaúcho. Gaúcho hoje tem mais ou menos um nível de número de treinadores, número de associados ou não? Eu acredito que nós tenhamos uns 70, 80 associados. Né? E muito pouco ou quase nada, né, o vice-presidente? Sem dúvida, sem dúvida. É que também a questão do quadro associativo depende muito do resultado em campo. Acredito que na Copinha nós fizemos uma bela campanha, né? Fomos até a semifinal e acredito que um resultado injusto contra o São José, pelo que fizemos aqui, e acredito que a arbitragem nos prejudicou aqui e nos prejudicou lá, mas a partir do ano que vem nós vamos, como comentamos antes, nós vamos ampliar essa questão do quadro associativo e também um quadro do conselho. Já projetando os adversários na Série A2 do ano que vem, você tem assim uma temeridade quanto a este ou aquele, ou vamos encarar todos como a mesma dificuldade, com os mesmos problemas? Temeridade não, Gerhard. Nós vamos respeitar todos, né? Fazer o nosso trabalho, mas, de novo, como comentou o nosso presidente Luciano, o nosso objetivo é subir e é colocar o Gaúcho no local onde ele merece estar. Achei interessante o depoimento nesse final de ano do presidente Luciano, né? Já projetando 2025 e elogiando a diretoria que antecedeu, como também a comissão técnica e tal, pelo trabalho que realizaram nas competições das quais participaram. Sem dúvida, o Fabiano fez um excelente trabalho, o Roger, temos que lembrar aí o Gilberto, que trabalhou conosco, o Glênio, todos fizeram, o Paulinho, que é o que nos ajuda no campo e que cuida, o responsável pelo nosso gramado. Nós temos um bom grupo e um excelente grupo para 2025. Nós estamos satisfeitos com a sua mensagem e acreditamos que a mensagem final seja de mais otimismo ainda e expectativa de que o pessoal que é fiel ao periquito do Boqueirão, não é, conquiste o que todo mundo quer, a vaga para a Série A principal do Campeonato Gaúcho do próximo ano. Muito obrigado, Dr. Flávio Bevenhu, e a sua mensagem final à grande massa periquita.
agradecer o convite, agradecer a toda a torcida do Esporte Clube Gaúcho que participou e que continuem conosco. Né? Nós temos muitas novidades e, de novo, o nosso objetivo é subir, é que o Gaúcho participe do Gauchão em 2026. A promessa do vice-presidente e diretor de futebol no Gaúcho, que completa 107 anos em 2025 e quer voltar à divisão de honra do nosso futebol. Muito obrigado, senhoras e senhores. Nós vamos agradecendo, desejando que todos tenham boas festas, que este começo de 2025 seja altamente promissor. É a mensagem da equipe de esportes da TV Passo Fundo, canais 26 e 526. Muito obrigado mais uma vez, senhoras e senhores, pela paciência, pela audiência e que possamos começar com o pé direito, com o Esporte Clube Gaúcho e o Esporte Clube Passo Fundo, que são os nossos representantes no Campeonato Gaúcho de Futebol Série A2. Como também a nossa mensagem de que o Passo Fundo Futsal se dê muito bem na próxima temporada. E os nossos representantes no voleibol, no atletismo, no karatê, enfim, nas mais diversas modalidades esportivas, possam nos dar grandes alegrias, porque o nosso canal, o canal 26 e o canal 526 estão às ordens de vocês. Até a próxima, com certeza. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.